Neste final de semana, nós celebramos então a festa de São Pedro e São Paulo. Dois mártires da fé, e muito interessante porque tinham opiniões bem divergentes, né? Os dois discutiram muito, brigaram muito, mas importantíssimo que cada um, dentro daquilo que acreditava, viveu coerentemente a fé em Jesus, trabalhou nas comunidades e mantiveram o diálogo. Isso é o mais interessante, né? Mantiveram o diálogo. E são hoje, então, duas grandes colunas da fé. E eu queria começar a reflexão de hoje contando uma história. Uma senhora, num determinado local onde estão fazendo distribuição aí de cesta básica e tal, ela estacionou uma caminhonete bem chique lá e tal, e mandou descarregar lá uma montanha de alimentos que ela tinha comprado. E aí disse, enquanto o pessoal descarregava, disse que queria conversar um pouquinho com o coordenador lá da instituição. E na conversa com ele, então, ela diz: olha, eu tenho passado muitas vezes aqui nessa fila e tal, e sempre olhando aquela fila e pensando, mas que absurdo, né? Quantidade de gente vagabunda, preguiçosa, que não quer trabalhar. Agora se acharam aí e tal, esses idiotas aí distribuindo comida para esse povo e tal. E eu sempre tive uma postura assim, muito crítica em relação a isso. Até que anteontem eu passei aqui e, reparando bem a fila, a cara dos Zé Preguiça todo aí, e eu vi lá no meio uma senhora que foi babá dos meus 3 filhos. Ela foi minha empregada durante 20 anos. E aí eu fiquei assim muito comovida de pensar como é que uma pessoa que me ajudou a criar os meus filhos pode estar numa situação tão difícil dessa, tão humilhante dessa. Porque preguiçosa eu sei que ela não é. Trabalhou comigo 20 anos. E o senhor sabe, né? Naquele tempo não tinha esse negócio de assinar carteira, papapá. Então eu fiquei pensando, gente, deve ter pessoas boas aqui no meio. E aí então resolvi, fiz essa compra e trouxe para cá. Mas estou assim, ainda grilada, pensando, puxa vida, que mesmo que eu podia fazer, né? E aí eu queria abrir um parêntese na história para falar um pouquinho de São Pedro, né? São Pedro era um que fazia tudo errado, né? Para mim sempre foi um mistério como é que Jesus escolhe, né, realmente Pedro para ser alicerce da igreja. Pedro fazia tudo errado. Pedro é aquele que quer fazer as 3 tendas lá na transfiguração, não quer descer o morro. Pedro é aquele que vai andar sobre as águas e afunda. Pedro é que nega Jesus 3 vezes. Pedro é que vai dormir na hora que no Getsemane Jesus pede para eles ficarem rezando. Pedro que arranca a espada e corta a orelha do soldado. Pedro que não quer deixar lavar os pés. Mas Pedro faz tudo errado. Pedro era provavelmente, entre os discípulos que já eram muito simples e tal, era provavelmente dos mais simples, dos menos estudados. Pedro não sabia ler. Nos nossos critérios atuais, Pedro era um horror. Mas é curioso. Por que será que Jesus então escolhe Pedro para ser o alicerce da igreja? O evangelho de hoje nos dá uma bela dica. O evangelho de hoje, aqui no capítulo 16 de Mateus, diz que eles estavam no território de Cesareia de Filipe. O que significa isso? Eles estavam longe de Jerusalém, numa terra de pagãos, longe do centro do poder, longe do centro ideológico. É lá, em Cesareia de Filipe, que se dá a grande revelação. Então lá eles estão longe do gabinete do ódio, longe das fake news, eles estão longe do Centrão, longe dos escândalos da Petrobras, eles estão longe desses governos anteriores, do governo atual, estão longe de tudo que é ali o poder em Jerusalém. E estão principalmente longe
do gabinete da bala, tão longe do gabinete da Bíblia. Ai, que horror! O que fizeram com a Bíblia? Colocar a Bíblia como mote de um grupo de fariseus, pentecostais, evangélicos e católicos, que fazem conluio com o mal para ganhar privilégios. Então é lá, longe disso tudo, que Jesus está com seus discípulos, na periferia da região, em Cesareia de Filipe. É lá que Jesus pergunta: que dizem as pessoas que eu sou? E frente a diversas respostas, tu é Elias, sei o que, Moisés, babá, João que ressuscitou, Pedro vem com uma genial e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. De onde Pedro tirou isso? Claramente denunciado até por Jesus e anunciado por Jesus. Bem-aventurado és tu, Simão Pedro, porque foi o Espírito Santo que te revelou isso. Então, Pedro fazia tudo errado, mas o Espírito Santo usa Pedro para a grande revelação. Por quê? Porque Pedro não era omisso. Pedro tentava, Pedro errava, tentava de novo, mas Pedro sempre estava presente. Pedro estava ao lado de Jesus, tentando fazer o que Jesus pedia. Pedro nunca parou e se acomodou dentro do seu carro, criticando a fila. Pedro desceu do carro. E aí o coordenador então chegou para a senhora, que perguntou: o que mais que eu podia fazer? E falou: bom, a senhora fez uma grande coisa. Desceu do carro. Desceu do carro. Saiu da sua zona de conforto e veio realmente ver o que é possível ser feito. Você aceita um conselho? Vá visitar a sua antiga babá. Coloque os seus amigos advogados para ajudá-la a conseguir se aposentar. Eu conheço bem de quem a senhora está falando. Ela cuida de 3 netos que estudam aqui na instituição. A filha morreu. E ela, sem aposentadoria, porque provavelmente não conseguiu se aposentar devido a não ter carteira assinada, comprovação, etc, etc, faz de vez em quando uma outra faxina. Mas vive muita dificuldade. Quem sabe a senhora deu um grande passo, desceu do carro, veio trazer essas contribuições, mantimento para todo mundo, excelente. Mas quem sabe agora a senhora adota a sua babá, a sua ex-babá e a família dela. Quem sabe a senhora vai visitá-la, põe os seus advogados para ajudá-la a se aposentar e até que socorra. Quem sabe a senhora pague a ela uma aposentadoria mensal para que ela possa ter uma vida digna. São atitudes concretas de aproximação à proposta de Jesus. Porque cristão não é aquele que diz: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Bate! Para com isso. Cristão é aquele que tenta seguir a Jesus, seguir as propostas de Jesus. E talvez um dia a senhora que estava aí tendo essa possibilidade de seguir Jesus de perto, e cada um de nós, talvez um dia nós possamos, a exemplo da leitura de hoje, da segunda leitura de hoje, dizer como São Paulo disse na segunda carta a Timóteo: eu combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé, segui Jesus. Amém.